Boa noite, queridos. Estamos nós aqui para continuar a nossa jornada com Davi. Nós tivemos aí o mês de março uma parada para os encontros missionários, mas nós retornamos agora na primeira quarta-feira de abril nessa jornada, nessa caminhada pela estrada do autoconhecimento. E nós começamos o nosso trecho de hoje com uma pergunta: todo mundo gosta de você? Você já se sentiu incomodado porque pessoas contra quem você nunca fez nada não gostam de você? Ou são indiferentes a você? São hostis a você? Você já viveu uma situação assim? Você consegue explicar por que algumas pessoas gostam de você e outras pessoas não gostam? Você consegue explicar por que algumas pessoas valorizam a sua presença e outras pessoas são simplesmente indiferentes? Você consegue explicar por que pessoas agem como que alimentando você e outros agem como se estivesse tirando o alimento de você? Você consegue explicar? Esse é o dilema de Davi apresentado ao seu melhor amigo Jonatas. E a questão é: por que o pai de Jonatas, o rei Saul, não gostava de Davi? O trecho é 1 Samuel capítulo 20, versículo 1, que diz assim: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Percebe? Exatamente este é o dilema. O que foi que eu fiz para que teu pai queira acabar comigo? O que foi que eu fiz? A maneira como os outros nos tratam nos afeta. É verdade que quando uma pessoa ela não tem uma relação afetiva com você, o que ela faz para com você te afeta pouco. E quando uma pessoa tem uma relação muito afetiva com você, o que ela faz afeta bastante. Mas a verdade é, a maneira como os outros nos tratam nos afeta. E Davi sentia-se afetado pelo trato de Saul, porque Saul queria matar Davi, Saul perseguia Davi, Saul queria de qualquer maneira tirar Davi diante de si. Quantas pessoas são marcadas pelo distrato recebido? Adultos, sim, adultos marcados porque dentro de um ambiente de trabalho são distratados, são ignorados ou são hostilizados. Adultos, sim. Jovens, sim. Chegam num novo ambiente, num novo bairro ou às vezes até numa nova igreja. Eu lembro quando minha esposa se converteu, ela tinha 15 anos e ela recebeu um trato bastante hostil das moças da igreja, porque era como se fosse uma concorrente chegando lá no pedaço, e isso acontece com jovens, acontece com adolescentes. E o pior de tudo é quando esse distrato é recebido na infância, quando uma criança não consegue nem avaliar direito o que está acontecendo, mas ela sabe que ela é desprezada, ou ela é distratada, ou ela é hostilizada, ou simplesmente os outros são indiferentes para com ela. Nas relações em geral, inclusive do casamento, que é a relação mais próxima que se tem, mas nas relações em geral, a frieza e a hostilidade nos afetam. Você chegar no ambiente é como se ninguém tivesse chegado lá. Isso nos afeta. E quando você chega no ambiente e todo mundo olha como se quisesse comer você vivo, e isso também nos afeta. Nem sempre nós entendemos o motivo da rejeição. Davi, ele questiona Jonatas sobre o motivo de tanta hostilidade do seu pai, do pai de Jonatas, para com ele.
né? Ele pergunta: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante do teu pai, para que ele procure tirar minha vida? Davi, ele questiona, ele não entende o que está acontecendo, ele não entende. A hostilidade, a gente não entende, porque a hostilidade, ela fala mais do outro, do limite do outro, do que dos nossos próprios limites. A hostilidade, ela fala mais, no caso de Saul e Davi, a hostilidade falava mais sobre Saul do que sobre Davi. A hostilidade de Saul para com Davi não tinha a ver com Davi, tinha a ver com Saul. Nós já falamos aqui da imaturidade de Saul, da insegurança de Saul, da violência de Saul, da maneira como Saul não conseguia lidar com o sucesso de Davi, como Saul não conseguia lidar pelo fato de Davi ter matado o gigante, ter sido um campeão no meio do seu povo, e ter ido para a batalha, e ter vencido outras batalhas, e ter sido elogiado pelo povo, cantado pelo povo. Saul não conseguia lidar com isso. E isso não tinha a ver com Davi, isso tinha a ver com Saul. A hostilidade está mais ligado ao limite do outro do que aos nossos próprios limites. E quando nós não entendemos o outro, nós corremos o risco de assumir culpas irreais. Por que meu pai não gosta de mim? O que foi que eu fiz? Por que minha mãe foi embora de casa? O que foi que eu fiz? Né? Uma criança, muito facilmente, ela desenvolve esse sentimento de culpa, como se tudo que houve na sua família, na sua casa, fosse culpa dela. Mas não é só a criança não, né? Não é só a criança não, é o jovem, é o adulto. Muitas vezes ele vai assumindo culpa, como se ele fosse o responsável por essa hostilidade ou por essa frieza, e não raras vezes o outro faz questão de reforçar isso, de que você é o culpado pela maneira como as coisas estão acontecendo. Eu fui pastor de uma jovem, hoje já não tão jovem assim, né? Já uma senhora, mas quando a mãe dela namorava, a mãe dela ficou grávida dela, né? E aí o relacionamento dela com o pai dela foi um relacionamento difícil, né? O relacionamento da mãe da criança com o pai da criança. E aí a mãe dizia para a criança que a dificuldade de vida era culpa dela, porque se ela não tivesse nascido, não teria acontecido aquilo. Depois a mãe se separa desse homem, casa com outro homem. Esse outro homem abusa dessa menina quando ela é adolescente. E aí sabe o que acontece? Ela casa com 16 anos. Um casamento todo instável, inseguro, um casamento que não durou 2 anos. E é totalmente compreensível pela maneira como ela foi destratada e como ela carregava com ela algumas culpas, como se tudo fora culpa dela. É um sentimento de culpa irreal. E todos nós que vivemos com seres humanos que são imperfeitos, e não há ninguém que viva com um ser humano que não seja imperfeito, todos nós estamos lidando com os limites dos outros, e os outros estão lidando com o nosso próprio limite. Você sabe que às vezes você olha para alguém e você fala: pô, eu não gosto de fulano, eu não consigo gostar. Se você analisar bem, você vai ver que esse fulano, ou ele tem alguma coisa que você gostaria de ter, que você tem uma relação meio de inveja, ou então essa pessoa te lembra alguém que te fez sofrer, algum comportamento, alguma atitude que te fez sofrer, e você então teme passar por esse mesmo sofrimento. Há pessoas que podem nos situar com realismo. Jonatas, ele é o amigo de Davi, e ele caminha com Davi nessa compreensão. Todo o capítulo 20, do versículo 2 até o versículo 43, nós temos Jonatas conduzindo Davi nesse caminho da compreensão. Serão mais 2 ou 3 estudos nesse capítulo, você vai perceber bem essa dinâmica, né? E até é interessante que lá no final, quem muda de entendimento nem é Davi sobre Saul, é o próprio Jonatas que muda de entendimento sobre o seu pai.
Você pode ajudar pessoas que te ajudem na autopercepção e na percepção acerca do outro. Então Deus coloca na tua vida pessoas, amigos, parentes, irmãos em Cristo, pessoas que ajudam você a levantar o espelho para que você se conheça, mas que também pessoas que conhecem o outro, que trazem um pouco mais de realismo acerca do outro, para que você não fique carregando um sentimento de culpa irreal. Olha, querido, não se estime, não se avalie pela lente dos outros, porque cada um tem os seus próprios limites. Eu tenho os meus, você tem os seus, cada um tem os seus próprios limites. Somente Deus pode olhar com você, estimar você e conduzir você numa compreensão e num valor de alguém que não tem contaminação no olhar. Deus não tem traumas passados, Deus não tem questões mal resolvidas, Deus não tem pensamentos incompletos, né? Deus não tem nada disso. Somente Deus pode olhar você como você é. E quando você sentir da parte dos outros essa hostilidade, vá a Deus, converse com Deus. Certamente Deus vai afirmar a você a verdade sobre você. Deus te abençoe. Até a nossa próxima jornada.